É preciso então pesquisar essa causa com o maior cuidado e não admitir a intervenção dos espíritos senão com conhecimento de causa. É o único meio de não nos iludirmos. Olá, estamos começando agora mais um estudo da série Espiritismo em Revista. Nós estamos no mês de fevereiro da Revista Espírita de 1859. O título de hoje é Espíritos Barulhentos, como se livrar deles? Quem não tem uma história na infância, na adolescência ou até mesmo já na vida adulta para contar envolvendo essas aparições? Eu mesma já morei numa casa que quase todo mundo tinha alguma coisa para relatar de alguma visão, de alguma aparição, de escutar alguma coisa naquela casa. Inclusive, várias pessoas que acompanham o canal e que vão assistir esse vídeo sabem do que eu estou falando e tem com certeza alguma coisa para relatar sobre a casa que eu já morei lá em Itapuã, Salvador, Bahia. E Kardec já inicia o estudo com a correspondência que ele recebeu relatando essa história dos espíritos barulhentos. Numa casa da aldeia de Cugê, comuna de Bastá, ruídos extraordinários são ouvidos há cerca de 2 meses. A princípio eram golpes secos e muito semelhantes ao choque de uma clava no assoalho, ouvidos de todos os lados, sob os pés, sobre a cabeça, nas portas, nos móveis. Logo depois, as passadas de um homem descalço e o tamborilar de dedos nas vidraças. Os moradores da casa ficaram amedrontados e mandaram rezar missas. A população inquieta se dirigia à aldeia e ouvia. A polícia interveio e realizou vários inquéritos, mas o barulho aumentou. Em breve, as portas eram abertas, os objetos derrubados, as cadeiras arremessadas contra as casas, os móveis transportados do andar inferior para o sótão. Tudo quanto relato, atestado por grande número de pessoas, se passou em pleno dia. Eu, que vi e acreditei, resolvi dirigir-me a vós para saber quais são os espíritos que fazem esse barulho e conhecer o meio, caso exista, de os silenciar. É um serviço que prestaríeis a essa boa gente. E então, após esse relato, essa carta que Kardec recebeu, ele inicia a sua resposta, dizendo em primeiro lugar que fatos como esse, situações como essa de aparições, de espíritos barulhentos, de mesas girando, não eram coisas incomuns. Na verdade, ele tinha muitas e muitas notícias de fatos semelhantes a esse. E nós sabemos da importância desse fato como marco inicial, como um chamariz para que Kardec inclusive se interessasse pelo estudo daquele fenômeno. Com relação à pergunta que foi feita de que espíritos eram aqueles, que espíritos são esses que causam esses barulhos, que causam esse estardalhaço, Kardec vai dizer aqui algo que ele já disse em outros momentos, em outros artigos, que está presente também no Livro dos Espíritos, que são os espíritos de ordem inferior. Inclusive, quando o objetivo é superior, quando o objetivo é chamar a atenção para o estudo daquele fenômeno,
é chamar a atenção dos incrédulos para a existência de algo além da matéria. E quando isso é provocado, portanto, por espíritos superiores com esse objetivo, Kardec dirá que ainda aí os espíritos que ele chama de batedores, os espíritos que causam esses fenômenos, são inferiores, mas estão a serviço de espíritos superiores. Não confundir espíritos inferiores com espíritos maus. O fato de um espírito ser inferior não quer dizer que o objetivo dele é fazer mal a alguém. Quer dizer apenas que ele ainda não avançou muito em termos intelectuais, em termos morais. Mas ele pode ter, que é o que explica Kardec a seguir, diferentes objetivos. Um espírito inferior, ao causar um fenômeno de efeitos físicos, um espírito batedor, ao levantar mesas, fazê-las girar, irem até o teto, ou causar barulhos, estardalhaços e as coisas mais diversas, ele pode ter vários objetivos. Na maioria das vezes, são espíritos levianos, zombeteiros, que apenas querem divertir-se, que, como nós já dissemos em vários outros episódios, inclusive naquele que falamos sobre o medo, são muitas vezes espíritos que não têm mais o que fazer, estão passando por ali e então encontram um médium de efeitos físicos, porque é necessária a presença de um médium de efeitos físicos que estará doando os fluidos. Então ele se aproveita daqueles fluidos e, dentro das possibilidades dele de manejo desses fluidos, ele então poderá levantar mesas, causar barulhos, arremessar coisas. Existe ainda a possibilidade de uma vingança, de ter algo contra alguém que está ali, desejar vingar-se, encontrar campo de ação para isso, porque também nós sabemos que, a depender daquela pessoa de que ele deseja se vingar, ele pode conseguir ou não, pode conseguir campo vibratório para agir ali ou não. Pode estar ali também para uma solicitação, tentando chamar a atenção, tentando que haja um médium capaz de captar a sua mensagem, pedindo prece para ele mesmo, ou pedindo que aqueles que são da sua família parem um pouco de chorar por ele. Kardec fala desse ponto também. Às vezes o espírito está ali já tão perturbado por ter desencarnado e pelos seus familiares ou alguém específico, está muito direcionado àquela pessoa, ou seja, no interesse do próprio repouso, ou no interesse de fazer cumprir uma promessa que ele fez e que em vida material não conseguiu cumprir. Em geral, Kardec nos diz que não há motivo para nos amedrontarmos. Eu sei que a maioria, inclusive dos espíritas, muita gente tem medo. Eu mesma nunca vi nenhum espírito desencarnado e acho que se eu visse assim alguém materializar na minha frente, eu ia tomar um baita susto. Em relação ao comportamento, ao que fazer para livrar-se deles, que foi a pergunta feita pelo correspondente de Kardec, Kardec vai dizer o seguinte, que se o caso for de um espírito leviano que quer apenas divertir-se, quanto mais a pessoa se irritar, ficar desesperado com aquilo, mais o espírito vai divertir-se. Kardec compara inclusive a crianças traquinas, que quanto mais o adulto fica nervoso, se estressa, mais a criança apronta. Então ele diz assim, não vai por aí que não vai resolver. Se eles estão pedindo alguma coisa, estejamos certos que, ao serem atendidos, logo eles deixarão de chamar a atenção daquilo. E aqui agora um ponto interessante. A melhor maneira de nos instruirmos a esse respeito é evocar o espírito através de um bom médium escrevente. Por suas respostas, veremos imediatamente com quem estamos lidando e, em consequência, como poderemos agir. Me chamou muita atenção esse trecho.
de evocar o espírito através de um bom médium escrevente. E logo em seguida, enquanto eu pensava assim, poxa, Kardec, evocar o espírito através de um bom médium escrevente, mas não é simples assim, né, galera? Você não chega lá no centro e aí, galera, tem um médium escrevente aí, porque tá tendo barulho lá em casa, e aí eu queria evocar o espírito. A gente já conversou sobre essa questão da mediúnica e não é simples assim, né? E logo o próprio Kardec respondeu abaixo dizendo que realmente a dificuldade está aí. Não é fácil e não é simples encontrar um bom médium escrevente à nossa disposição para evocações. E olha o que ele diz: é preciso então que procuremos nos tornar um deles ou interrogar o espírito diretamente, de acordo com os preceitos que oferecemos em nossas instruções práticas sobre as manifestações. Pessoalmente, apesar de nunca ter passado essa situação de ser atormentada por espíritos barulhentos ou nada assim, já passei situações de sentir, não foi nada ostensivo, nem barulhos que todos escutavam, nada parecido com esse relato. Mas tem momentos, eu acho que alguém aí deve ter também, não sou só eu, principalmente quando a gente tem alguma tarefa a realizar, algum propósito assim importante, que a gente sente uma certa interferência para que a coisa não aconteça, para que a coisa não flua. A gente sente essa interferência, né? Vão acontecendo algumas coisas para dificultar, para a gente ficar nervoso, estressado, desintonizar. Eu adquiri o hábito de, nas orações, nesses momentos, tentar pedir aos meus benfeitores espirituais, aqueles que são responsáveis pelo trabalho que eu vou realizar, que ajudem esses espíritos, que os direcionem para casas espíritas que têm uma mediúnica. E aí eu mentalizo aquelas que eu já conheço, que eu sei que tem um trabalho sério, que eles compreendam que ali eu estou tentando fazer alguma coisa, que se eles têm algum tipo de cobrança em relação a mim, se eles estão ali para dizer, olha, eu conheço você, você está aí fingindo que é uma santinha, e na verdade eu sei, ó, já vi você de outras encarnações, que eles percebam que sim, eu tenho esse passado de equívocos, que eles estão cansados de conhecer, que eu agora não me lembro, mas que eu estou tentando agora melhorar, tentando agora fazer diferente. E que eles talvez pudessem também aproveitar essa oportunidade de estar numa casa de orações ou num hospital de almas e tentar também modificar a própria rota, ao invés de perder tempo comigo tentando me atrapalhar. Que eles pudessem olhar para a trajetória deles. E isso começou por conta da experiência em reuniões mediúnicas, quando eu fui percebendo que muitas vezes aqueles espíritos que chegavam gritando, atacando, com uma voz assustadora, parecendo os algozes, eles tinham sido vítimas antes. Eles, na verdade, estavam em grande sofrimento. Por outro lado, se forem espíritos zombeteiros, é mais simples. Basta que a gente não dê trela, que a gente não sintonize, que a gente não se enraiveça, que a gente tente se manter focado no que a gente quer realizar, na tarefa, no propósito que a gente tem. Claro que falando assim é bem mais simples, né? Na prática é um esforço enorme, mas é um exercício. E hoje em dia, já tem um tempo que eu estou nesse hábito, eu já percebo mais claramente assim, o momento em que eu falo, isso daqui não é desafio da vida não, isso aqui é interferência. Então vamos ter cuidado. Até o próximo episódio.